Boa tarde. Hoje é dia 2 de novembro, um dia em que se comemora finados. Dia em que as pessoas vão até o cemitério reverenciar os seus mortos. Nós gostaríamos de deixar aqui um pequeno estudo, muito simples, que fala exatamente sobre essa data. E esse pequeno estudo, nós vamos nos basear numa passagem do Evangelho que consta em Mateus, no seu capítulo 8, versículos 18 a 22, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que fala sobre uma estranha moral, onde Jesus deixa essa mensagem: deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Após a transfiguração, quando Jesus seguia em direção a Jerusalém, pelo caminho ele encontrou um moço e pediu a esse moço que o seguisse. O moço respondeu que sim, que o seguiria, mas que primeiro precisava enterrar o seu pai, que havia morrido. Jesus diz então ao moço que ele deveria deixar os mortos enterrar os seus mortos e recomendou-lhe que fosse anunciar o reino de Deus. O grande problema da interpretação do Evangelho é que muitas vezes nós nos pegamos na letra e esquecemos que Jesus falava em espírito e para o espírito. Então, para muitos, isso é um absurdo. Jesus jamais teria dito essa frase, não teria tido esse diálogo com esse jovem. Então, os evangelistas estariam errados ou estariam mentindo? Afinal de contas, Jesus nada escreveu. Escreveram por ele, de ouvir alguns que conviveram com ele e outros que ouviram de alguém que conviveu com Jesus. A doutrina espírita, ela tem uma posição muito firme a respeito desse assunto, que pode inclusive ser encontrada, como eu informei, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, que fala sobre uma estranha moral. Me desculpem aqui, foi só o telefone. Vou até colocar aqui no modo avião para podermos dar sequência aqui. Com relação a esse tema, é importante nós atentarmos para o fato de que Jesus jamais quis dizer com suas palavras que nós devemos deixar os cadáveres sem sepultura. Mas ele desejou, como sempre fazia, deixar um ensinamento. Por isso, suas palavras têm um sentido muito mais profundo. Jesus falou em mortos, mas Jesus não falou em cadáveres. E recomendou a divulgação do reino de Deus, que é a vida eterna, a vida do Espírito, porque a vida na matéria, todos nós sabemos, ela é temporária e serve apenas como uma etapa para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, ainda hoje, para todos nós, é difícil vivermos em conformidade
com essa crença, pois nós agimos em nosso dia a dia como se tudo acabasse aqui e como se somente a matéria e a vida material tivessem sentido. Sabemos que somos espíritos imortais, mas agimos como mortais, porque pensamos apenas na letra. Foi com relação a isso o alerta de Jesus. Jesus, na verdade, divide a humanidade em dois grupos: os mortos para a vida espiritual e os vivos para a vida espiritual. Os mortos para a vida espiritual são como almas mortas, presas em corpos vivos, ou seja, são espíritos sem fé, sem esperança no futuro, espíritos pobres de sentimentos nobres e paupérrimos em virtudes. Para esse grupo, o dia da morte, né, é o fim, é a condenação da tomada de contato com algo que se desconhece e com um momento para o qual não se prepara. Para os vivos, a morte do corpo é a libertação do espírito. Para os mortos, para a vida espiritual, as cerimônias e as homenagens têm uma fundamental importância. Para esses, a guarda dos objetos que pertenceram aos outros, como relíquias, como se fossem um pedacinho daquele que se foi. Jesus não criticou, e a doutrina espírita também não critica essa postura, que, aliás, até hoje é seguida por grande parte da humanidade. Mas Jesus fez um alerta, recomendando a necessidade de vivermos e valorizarmos a vida do espírito, deixando de nos inquietarmos com o corpo e com as coisas materiais. Além disso, recomendou a divulgação do reino de Deus, ou seja, que digamos aos outros e demonstremos que a nossa verdadeira pátria, ela não se encontra na Terra, neste plano efêmero material, mas no plano espiritual, onde se vive a verdadeira vida. Então, no dia de hoje, essas palavras de Jesus continuam muito atuais, e o dia de finados é um exemplo, provando o quanto ainda nós somos ligados às coisas da matéria, em vez de nos ligarmos às coisas do espírito. Isso não significa que o espiritismo condena as cerimônias fúnebres e muito menos as visitas aos cemitérios. A doutrina espírita respeita todas as crenças e todas as religiões. Mas procura mostrar a atualidade dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus não falava apenas para aquele momento, ele falava principalmente para o futuro, nos alertando sobre a importância de a cada dia nos ligarmos mais às coisas do espírito, ressaltando que o respeito aos mortos está muito além das cerimônias e das visitas no dia de finados. O respeito e as honras estão em nossa postura cotidiana, naquilo que nós fazemos em nossa vida, naquilo que nós fazemos pelo próximo e na forma como nós nos referimos àqueles que já abandonaram esta roupagem terrena. De que adianta, no dia de finados, irmos ao cemitério, levarmos flores,
Se no dia a dia continuamos falando mal daqueles com quem convivemos e que já partiram para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, isso é respeito? Só há uma forma de mostrarmos o nosso respeito e, mais ainda, o nosso amor por esses que nos antecederam na grande viagem. É exatamente fazendo o que Jesus tanto nos recomendou, exercitando o amar o próximo. E quem é esse próximo? É aquele que está agora, neste exato instante, ao nosso lado. Quando aprendermos a amar, mas amar de forma incondicional, certamente já nos teremos desligado das coisas materiais. Lógico, estamos encarnados, necessitamos da matéria para a evolução do nosso espírito. A partir daí, o enterrar nossos mortos será considerado apenas um ato higiênico de enterrar cadáveres e não mortos. Cadáveres que são carne sem vida e de respeito por um corpo que ajudou esse espírito em sua evolução e que agora está cumprindo as leis da vida, está se desagregando, vai formar novos organismos e que por isso esse corpo dispensa cultos e homenagens, porque na essência, que é o espírito, a vida não se encerrou. O espírito continua a sua trajetória, apenas não está mais num plano visível para nós, num plano material. Então, para a doutrina espírita, a morte é uma separação temporária. Todos vamos nos encontrar com aqueles a quem amamos e também vamos nos encontrar com os nossos desafetos. Então, a melhor forma, a forma mais correta de nós demonstrarmos a nossa saudade e o nosso respeito é através da prece, é através da oração, através dos bons pensamentos que dirigimos a esses que conosco compartilharam desta existência e que deixaram o plano material, para que tenham a certeza de que nunca foram e de que nunca serão esquecidos. Não será também esta uma forma de cumprir a recomendação de Jesus e irmos então anunciar o reino de Deus? Porque o reino de Deus não está na igreja, não está no centro espírita, não está no templo evangélico, não está nas sinagogas. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos parte de Deus, somos uma centelha divina de Deus. Então, se ainda temos necessidade de homenagear nossos mortos da forma tradicional, tudo bem, nada contra, não há nenhum problema. Mas vamos procurar entender de uma outra forma. Vamos respeitá-los, procurar mostrar a eles, pelas nossas ações, que esta vida material é passageira e que os bens do espírito é que são eternos e devem ser cultivados. Lembremos, Jesus disse: guardai vossos tesouros, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrói, onde as traças não comem, no céu e não na terra.
Afinal de contas, caixão não tem gaveta. Então, oremos sim pelos que se foram, não só hoje, dia de finados, não só amanhã, mas todos os dias. Dediquemos a eles as nossas melhores vibrações, o nosso sincero agradecimento, o nosso perdão. Mas também dediquemos aos mortos em espírito, que convivem conosco, sem fé, sem esperança, sem vontade de viver, para que eles possam também despertar e possam passar a se dedicar à vida que realmente vale a pena viver. A vida em abundância, a vida de amor, de paz, a vida que Jesus nos ensinou. Graças a Deus.